mas é bom estar em casa, é bom falar convosco sobre um tema que realmente não é difícil de compreender. E acho que todos nós iam dizer, claro, essa deve merecer o seu espaço dos 10 mandamentos. O problema não é a compreensão do conceito, o problema é como vivemos com isso, ou melhor, como vivemos sem isso. Eu lembro-me ainda muito bem quando o Joshua nasceu e de repente tinha 5 meses em casa. E vocês que têm recém-nascidos percebem que não é que não tens trabalho, tens ainda muito trabalho, mas o trabalho é diferente. Então tinha tempo que não tinha antes, quando estava a trabalhar fora da casa. Tinha esse tempo quando o Joshua estava a dormir a sua sesta. E então resolvi-me ver a televisão, que não era alguma coisa que eu tinha muito tempo a fazer antes. Então decidi, ok, tenho esses 5 meses, vou claramente para o canal SIC Mulher, como eles devem ter muitos programas para ajudar-me a ser uma nova mãe. Mentira, não tinha nada. Mas quando estava a surfar os canais, encontrei-me com o programa da Oprah Winfrey. Esse programa famoso dos Estados Unidos. Nessa altura, ainda hoje, não era fã da Oprah, mas estava a ver um dia que ela tinha um tema que tinha muito interesse, então comecei a ver. E como o Joshua sempre dormia na mesma altura, e sempre era a altura do programa da Oprah, então continuei a ver. Até um dia vi um programa espetacular. Era o programa que ela fez ofertas a várias pessoas. Então eu fiquei lá, mesmo surpreendida pela sua generosidade. E as pessoas que ela escolheu dar essas ofertas, essas prendas, eram pessoas que trabalhavam muito. Pessoas como professores ou assistentes sociais, ou mães ou pais solteiros que estavam a fazer o seu melhor de dar à frente a todas as despesas. E depois dela conversar com esses convidados, depois começavam as ofertas. Computadores portáteis, eletrodomésticos, remodelações de casas, carros novos. E eu fiquei lá, uau, esta é super fixe. E depois comecei a pensar, quem me dera de ter algumas dessas prendas? Imaginei sentar a falar com a Oprah no seu famoso sofá e de repente ela disse, mas Connie, temos uma surpresa para ti, as cortinas abriram-se e havia essas prendas para recompensar todo o bem que tinha feito no mundo. Após algum tempo a ver esses programas, reparei que não estava mais a gostar deles. Começaram a fazer-me sentir muito frustrada e irritada. Por que não podia ter essas coisas e esses presentes? Por que não hei de ter? Eu trabalho muito, eu ajudo as pessoas, porque eles e não eu. E de repente, já não estava a regozijar-me com as pessoas dignas que tinha essas ofertas. Eu pensei ter inveja. Eu queria o que eles estavam a receber. Eu olhava o meu pequeno apartamento, que era velho, o meu portátil fraco e muito lento, cada vez mais lento, cada programa que passava, e para o meu carro com 20 anos, e pensava que não era justo. Quando penso sobre esses tempos, ainda bem que a licença de maternidade só tem 5 meses, porque tinha realmente desmame de televisão. Mas nessa altura também tinha de ter uma confrontação com mim mesmo e confrontar o meu lado negro, o lado que queria, o que não podia ou não tinha. O lado que não só queria essas coisas, mas pior que isso, eu começava a ficar zangado com outras pessoas tinham. O mesmo lado que não se alegrava com os outros quando recebiam, mas que achava que eu seria um recipiente muito melhor, muito mais digno do que eles. Inveja. Inveja é isso. É o desejo ou até a demanda de ter o que outra pessoa tem. E como nós descobrimos, faz parte da lista de 10 mandamentos que Deus avisou ao povo de Israel para ter cuidado. A inveja foi o que fez o diabo o diabo.
Ele queria o que Deus tinha. Há duas palavras que muitas vezes usamos como sinónimos, mas não são. E por isso, antes de começar, e para ter certeza que estamos a falar sobre o mesmo conceito, vamos fazer duas definições. A primeira é o ciúme. O ciúme é o desejo e a paixão de proteger o que temos, uma atitude que vem do medo interior. Talvez não seja realmente meu, afinal. O ciúme é a atitude que nos leva a agarrarmos-nos ao que temos. E por vezes, ciúme é pecado. Quando somos inseguros ou desconfiados, quando começamos a acusar os outros de tentar roubar o que eu tenho, depois o nosso ciúme é pecado. Mas também lemos que Deus tem ciúmes. E os seus ciúmes não são pecado. Deus tem ciúmes do nosso amor. Porquê? Porque o nosso amor pertence a Ele. As nossas vidas pertencem a Ele porque Ele nos criou. Ele tem ciúmes da terra porque Ele criou a terra. Então, quando Deus tem ciúmes, é com razão. Alguma pessoa, alguém está a tirar o que pertence a Ele. Então, não é pecado. E quando lemos o Velho Testamento, percebemos várias vezes que Deus diz: eu tenho ciúmes de outro Deus, de outro povo, de riquezas, porque as pessoas meteram-se em idolatria. Então, ciúmes. Inveja, por outro lado, é sempre pecado na Bíblia. A inveja é o impulso que nos leva a procurar o que os outros têm. É uma falta de contentamento com o que temos ou com o que nos foi dado. É egoísta, centrado em si próprio e é super perigosa. Aqui são apenas algumas pessoas que cederam à sua inveja e as consequências que a sua inveja tinha na realidade e até muitas vezes, como vamos ver, na sociedade. Começamos em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 5. Essa história de Caim e o seu irmão Abel. Caim matou o seu irmão Abel porque queria ter a mesma aprovação que Deus tinha dado a Abel. Abel, que estava a tentar honrar Deus com as suas ofertas, recebeu a bênção de Deus, enquanto Caim ofereceu alguma coisa, diz a Bíblia. Então a inveja instalou no coração de Caim de tal maneira que a única compreensão que ele tinha era matar o seu irmão. Gênesis 27, Jacó e Esaú. Jacó, movido pela inveja do direito do primeiro filho e da posição do seu irmão, decidiu enganar não só o seu irmão, mas também a sua pai, para ter o que ele queria. Então a inveja de Jacó levou Esaú a querer matá-lo. Então essa inveja de um irmão e o outro arrebentou a família completa. E durante muitos anos. E como vamos ver, é repetido. Gênesis capítulo 30. Lia tinha inveja do amor de Jacó para Raquel. E Raquel invejava a capacidade de Lia para ter filhos. Então, as duas, começaram uma competição que deixou marcas duradouras no seu casamento e nos relacionamentos entre os seus filhos. Chegamos a Gênesis 37. Os filhos de Lia odiavam José, o filho de Raquel, e tinham inveja dele porque ele tinha o que eles queriam. A aprovação e amor do seu pai e também os bens e as responsabilidades que Jacó deu a José. Eles venderam José como escravo em vez de o matarem, que foi a primeira opção deles. Soltamos alguns capítulos e livros e chegamos em 1 Samuel capítulo 15 e muitos outros. Saul tinha inveja do sucesso de David e da sua popularidade junto ao povo. Saul tentou matar David várias vezes, chegando mesmo a persegui-lo durante anos e anos e anos, simplesmente por causa de inveja. O Novo Testamento, os Evangelhos, essa foi a história dos fariseus e os líderes religiosos, que eles tinham inveja de Jesus. Jesus tinha essa facilidade de chamar as pessoas e ter respeito logo deles. Tudo parecia tão fácil para ele.
Isso levou os fariseus a planear o seu assassinato, que nós sabemos, porque estamos quase a chegar lá, foi bem sucedido. É contra a inveja que Tiago avisa o povo na sua carta Tiago 4:1-3, a passagem que a Mónica tinha lido. O que é que nos leva a lutar e brigar? Tiago diz, são os desejos que temos e que lutam dentro de nós. Lutam, batalham. É querer o que os outros têm. Coisas, bens, talentos, amor dos outros, sucesso, por aí fora. E nós admitimos, ok, acontece, mas se continuamos a ler Tiago, e como a Mónica tinha lido, matamos, nós dizemos, mas nós não matamos ninguém. Não matamos? Não destruímos pessoas na nossa mente e no nosso coração? Pensamos que são inferiores? Pensamos que eles são menos dignos do que nós? Deixamos de as amar porque não suportamos o facto de eles ter o que nós queremos? Matamos os nossos relacionamentos por causa da nossa inveja? Há pessoas que matam, que tiram a vida, mas nós matamos relacionamentos. Matamos respeito. Matamos dignidade. Matamos muita coisa com um conceito de inveja. Tiago continua sobre a oração e nós dizemos sim, oramos pelas coisas que desejamos, mas ficamos cada vez mais frustrados quando Deus diz não, ou ainda pior, se calhar para muitos de nós, quando Deus não diz nada. O nosso ressentimento começa a crescer contra a pessoa que tem o que nós queremos e, eventualmente, contra Deus. Eu fiz a pesquisa nesses versículos do Tiago, em várias das nossas traduções, e a palavra que é usada em várias é batalha, confronto, guerra e conflito. Estas são as várias palavras em várias traduções. Inveja não é pacífica nem inofensiva. Nunca. Quando a inveja está presente, há o início de um conflito, de um confronto que vai levar uma batalha, eventualmente uma guerra. Inveja conduz sempre à violência. Sempre. Não tem de ser luta ou violência física, mas emocional e espiritual, sempre. Mas se nós queremos imaginar ou pensar sobre a realidade e o físico, só temos de abrir as páginas dos jornais hoje em dia e ver no palco mundial. Nós sabemos os países que estão em conflitos. E por que estão em conflitos? Por justiça? Não. Porque eles querem outro terreno, outra terra, mais recursos, superior financeiramente. Eles querem ter mais poder, o poder que pertence aos outros. A inveja conduz sempre à violência. A inveja destrói as famílias, as sociedades e as nações. E por isso que Paulo, como fez em quase todas as suas cartas, avisa a igreja da Galácia contra a inveja. Porque ele sabia que essa ia destruí-los. Pois essa faz parte da sua velha vida e dos seus velhos padrões de vida, escravatura, em vez da sua nova vida em Cristo, que é a vida do Espírito, que é liberdade. Os Gálatas tinham acolhido Paulo e a mensagem de Jesus muito bem no início. Depois Paulo saiu e em pouco tempo havia outras pessoas que visitaram essa terra e eles vinham com uma nova mensagem. Uma mensagem parecida, mas não igual. Eles insistiram que os Gálatas tinham de voltar aos padrões e viver com a lei da Torá, se eles queriam ser melhores cristãos. E assim, em vez de viver em liberdade, estavam dispostos a ficar em escravatura outra vez com a lei. E Paulo usa quase toda a sua carta para explicar, para quase gritar, a escrever, a dizer, não fazes isso. Então ele chega a capítulo 5, que é o versículo que nós sempre memorizarmos.
E ele disse: meus amigos, há certas coisas que pertencem ao mundo. Pertencem à maneira como vocês antigamente viveram. E são óbvias. Eu gostei dessa palavra muito. Muitas vezes pensamos que a nossa antiga vida era subtil, que conseguimos esconder. Paulo diz: não. Óbvios. Desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstições, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas. Viver assim nunca levará a vida no reino de Deus, apenas levará a escravidão do pecado e autodestruição. Mas tu e eu sabemos, virar as nossas costas a essas coisas não é assim tão simples. Não é tão simples quando convertemos. Mas ainda como eu, que nasci na fé, acho que não é fácil virar as costas a certas dessas coisas. Ok, algumas dessas coisas admito que são fáceis. Acho que nunca encontrei em mim desregramentos sensuais. Mas outras coisas como abusos na comida, eu gosto de não ler. Mas coisas como ciúmes, quando é pecado, ou inveja, quando é pecado. Essas coisas são difíceis, porque estão lá sempre. Estamos sempre tentados. Ou quando vemos televisões, ou quando a amiga nossa ganha o trabalho que nós queremos e nós achamos que nós merecemos. Ou quando alguém está no palco aqui a cantar e nós pensamos: bem, eu quero ter esse dom porque não tenho esse dom. Está lá subtilmente, quase sempre, que está a chamar-nos a dizer: eu quero o que a outra pessoa tem. Escorreguemos facilmente para os velhos comportamentos e padrões de pensamento. É fácil. Então, como é que nós vamos parar? Como é que nós conseguimos viver em liberdade para pararmos a batalha interna, para abandonarmos os desejos e a nossa inveja? Então, não está lá. Mas se vocês tinham tempo de ler o título do sermão de hoje, devem saber a resposta. É a resposta para a maioria dos nossos problemas. A resposta é amor. Eu sei. Fiz a mesma coisa. É sempre amor, bem-vindo à escola dominical. Mas é verdade, o problema é isso, é sempre a verdade. E não é só apenas uma resposta, é a resposta. Não há outra. Honestamente, não há outra resposta. Como tiramos a inveja e outras coisas, mas agora falamos em inveja, como é remover a inveja da nossa vida? Aprender a amar. Amar a Deus e amar outros. Como? A inveja é um desejo ressentido e insatisfeito para deter a posse, a posição, a fortuna, as realizações ou o sucesso de outra pessoa. Mas amor é contentamento e a satisfação com Jesus. Então, quando amamos Jesus, ficamos contentes com a nossa vida. Porque o que é melhor do que o amor de Jesus? A nossa salvação, a nossa esperança, a nossa vida eterna. O apoio, a ajuda nos tempos difíceis. Alguém para dar o high-five quando as coisas estão a correr muito bem. Esse momento quando queremos chorar, mas sabemos que alguém está com os braços por volta de nós. O amor é contentamento e satisfação com Jesus e com o que Ele nos deu. Mas esse novo portátil, esse novo carro. Lembro-me de estar lá a ver esses novos carros que a Oprah estava a dar. Eu olhei literalmente para o nosso carro, 2 lugares, 20 anos. Eu tinha de chegar com muita prática, muito ensaio, dizer: obrigada que tenho um carro. Ok, não é um Porsche,
mas em um carro. Para chegar ao Oeiras Park, fazer as minhas compras, tenho um carro. Outras pessoas têm de apanhar o autocarro. Obrigado, Deus, que tenho carro. Então, o amor é contentamento e satisfação com Jesus e com o que Ele nos deu. Com o que Ele nos pediu fazer. Estava no GPS, a última vez, não me lembro agora, passamos tantas semanas, mas a última GPS estivemos a fazer a partilha e eu não falei com ela, Priscila, estás bem se eu conto isso? Ok. Então, Priscila estava a contar sobre o seu ministério, as coisas que ela estava a fazer e as coisas dela são complexos e complicados e ela não estava a gabar, ela estava a pedir ajuda em oração. E eu, pastora e amiga de longo tempo da Priscila, sabes o que eu fiz? Senti-me inveja. Eu depois tinha de confessar. Pá, porque eu não consigo ter um ministério como ela? Olha o bem que a Priscila está a fazer na vida dessas mães. E o que estou a fazer? Então o meu GPS, com toda a compaixão que eles tinham, deu um abraço, chorou comigo e orou por mim. Preciso de um novo membro que também dá-me pontapé e dizer, Connie, esse é pecado. Deus não pediu-te servir as mães numa lar. Ele pediu fazer isso. Então faz isso. E para de queixar de fazer isso, porque nem todos conseguem fazer o que ela fez, porque ela tem os dons para fazer isso e tu não. Então seria um desastre total. Mais uma vez, o amor é contentamento e satisfação com Jesus e com o que Ele nos deu e com o que nos pediu fazer e como o que Ele nos deu para servir aos outros. Eu posso ouvir a Tânia cantar sempre. E às vezes fecho os meus olhos e estou mesmo no louvor. E outras vezes imagino que eu estou em frente a cantar com a voz da Tânia. Pecado, outra vez. Ela tem esse dom. Eu não tenho. Queres que prove? Não. Mas são coisas assim tão fáceis. Porque não tenho, porque não consigo, com o amor de Jesus, com as coisas que Ele me deu, eu disse, não só tenho o meu ministério, mas tenho os dons certos para fazer o meu ministério. Basta. Em vez de ter inveja de Priscila e de Tânia, eu devo estar a aplaudir e agradecer a Deus, obrigada pelos dons que nós temos na nossa comunidade, que eu consigo entrar com elas. E eles, porque há outras. Todos vocês. Quando o amor de Cristo enche-nos, expulsa os nossos desejos egoístas. E no seu lugar, temos os desejos de Deus. Mas essa é uma escolha e um trabalho que temos de fazer, não só todos os dias, mas muitas vezes ao longo do dia. Porque, como eu disse, só basta um segundo de desleixo, de deixar a inveja de chegar lá e ter uma voz. Em vez de a inveja florescer no fundo do nosso coração, o amor de Jesus, atuando através do Espírito Santo, começa a dar frutos. O primeiro dos quais é o amor, segunda parte do capítulo 5, dessa parte, versículo 22 e 23. Se nos amarmos verdadeiramente uns aos outros, a inveja será substituída por alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia e autodomínio. Assim, a batalha criada pela inveja dentro de nós é crucificado com Cristo, quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações e mentes, e quando nos mantemos em sintonia com Ele. Mais uma vez, que é uma decisão e uma prática diária. Então, como podemos pôr essa prática em ação?
Eu tenho 5 sugestões que podem ajudar a nos desistir de inveja e permitir que o amor a substitua. Primeiro, é óbvio, fica perto de Jesus. Segue-o e obedecê-lo, sempre e em tudo. Amar Jesus. O segundo é dar atenção ao fruto do Espírito. Deixamos o Espírito Santo trabalhar nas áreas das nossas vidas onde os frutos são pequenos ou mais frágeis. E deixe Jesus fazer a sua poda. Quando vejo essa lista do fruto do Espírito, alguns dos frutos são para mim fáceis. E outros ainda estou a pedir Jesus para pôr adubo. Porque são pequeninos. Mas tenho de sair da frente. Parar de tentar bloquear Jesus nisso. Dizer, Jesus, deixe-me com o fruto que tenho. Estão saudáveis, estão grandes, estou a usar. E dizer, mas quero todos os frutos. Grandes, maduros e doces. Terceira coisa, deixar de ter fome ou esse desejo e exigência. Deixar de ter fome o que não temos, inveja, e ter fome e sede de justiça. Mateus 5:6, que Mateus leu. Então seremos saciados. Então muda a fome. Estamos na época de Lente, da Quaresma, e desistir do álcool e chocolate. 40 dias. Em vez de choramingar, decidi, eu vou deliciar-me nas outras coisas. Não tenho de focar em álcool ou chocolate, quando tenho tudo o resto. Se nós não focamos em inveja, mas focamos em retidão, em fazer bem, em justiça, depois nós não temos tempo para inveja. A quarta coisa, acreditar, confiar e viver que Jesus é suficiente. Quando estamos contentes, não há lugar para inveja. Se realmente acredito e vivo que Jesus é suficiente, que Ele enche tudo o que eu quero, então não há espaço para inveja. Por isso, vamos realmente abrir as nossas Bíblias para Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13, diz, não digo isso por precisar de alguma coisa, pois aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na pobreza e também na abundância. Aprendi a viver em todo e qualquer situação, a ter a fartura e a ter fome, a ter a abundância e a não ter o suficiente, pois enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. Estou longe, mas quero aproximar. A conseguir dizer honestamente, estou contente com o que tenho agora. A única coisa que quero ter mais fome é Jesus. Levar a cativo todo o pensamento e submetê-lo a Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, 5. A batalha começa na mente. Chega rapidamente ao coração. E mais cedo ou mais tarde, vamos viver essa realidade. Então, segundo que nós olhamos, ouvimos ou experimentamos alguma coisa que leva-nos a pensar em nosso desejo de querer, fica esse pensamento preso e submeter a Jesus. E João 15. Amar como fomos amados. Se nós amamos como nós fomos amados, se nós amar como nós fomos amados, outra vez, não há espaço para inveja. E nós pensamos, mas o que é isso? Dou beijinhos, dou abraços, dou coisas. Amor é isto. 1 Coríntios 13, 4 a 8. Paciente, prestável,
não é invejoso, não se envaidece, não é orgulhoso, não tem maus modos, não é egoísta, não se irrita, não pensa mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade, suporta tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. Amor é eterno. Em outra tradução que gosto mais, amor nunca falha. Nunca. Então deixo-vos com algumas perguntas no nosso tempo agora de reflexão, de pensar, de batalhar com inveja e se calhar com Deus. Estão aqui no ecrã, o João vai pôr no ecrã, e usa esse tempo de silêncio para escolher uma pergunta, tirar uma fotografia e trabalhar os 5 dias da semana numa, ou pensar como o Espírito Santo está a dirigir-te.